Ah, que saudade do meu México. Entra no Viajar Barato. São os melhores pacotes. Pacotes ao inclusive, com cruzeiros marítimos, cultura, gastronomia, histórias e praias para Guadalajara, Ribeira Nayarit, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cidade do México. Viajar barato! E é quente mesmo. Mais caliente que pimenta. Viajarbarato.com.br. Especialista em México. Viajar barato. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Mídia Cidadã, que semanalmente conversa com você a respeito de cidadania, ações de comunicação, mobilização social. Este programa é uma iniciativa da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Dia 21 de fevereiro, a partir das 9 da manhã, os empreendedores paulistanos vão às urnas para escolher o novo comando da centenária Associação Comercial de São Paulo, uma entidade aí que foi fundada no final do século XIX. Tem muita história, mas também tem muito futuro pela frente. E hoje nós conversamos com Chapina Alcazar, que lidera a chapa Renovação Associação Comercial de São Paulo. Chapina, prazer recebê-lo aqui. Prazer, obrigado aí pela oportunidade. É uma honra estar aqui na Mídia Cidadã para dar aí as notícias de como andam as eleições na Associação Comercial de São Paulo. Chapina, hoje nós vamos prestar um serviço público, até porque, tradicionalmente, as eleições da associação não reverberam tanto na sociedade. E esse ano tem um barulho, esse ano tem um fervor aí, e está chegando informação para a sociedade. Você já foi em vários programas, veículos de comunicação, explicar esse processo, porque, até onde eu sei, o empreendedor pode e deve participar mais deste pleito. Antes de mais nada, explique-nos, por que renovação à Associação Comercial? Por si só, acho que o nosso público que está nos assistindo vai entender. Há 42 anos não se tem eleição na Associação Comercial. Um pequeno grupo faz as suas negociações internas, elege o presidente e vai se tocando aí sem transparência e sem informação para os seus associados. Importante, Fabinho, que o nosso assistente, o nosso público, passa a participar das entidades de classe e venha se aproximar da Associação Comercial. Nós tínhamos 40 mil associados. Hoje nós estamos com menos de 3.600 associados. O associado, por não concordar com o estilo de gestão, com o estilo de política partidária, ele se afastou da entidade. Eu faço agora um pedido, um apelo. Venha participar no dia 21 nas eleições da Associação Comercial. Eu represento a Renovação, um grupo de líderes da Associação Comercial preocupado com o futuro da Associação Comercial, temendo a extinção. Faz com que se movimenta, se lidera, cria uma chapa. Nós protocolamos essa chapa ontem com o propósito de renovação, trazer a associação comercial aquela história, aquela tradição no qual ela foi fundada. Nós tínhamos na diretoria o idealismo do pequeno empreendedor, o idealismo de quem gera emprego. Hoje nós estamos na associação comercial num mando e num comando político partidário. Meus amigos, nada contra político, nada contra partido, mas eles têm que ficar na Câmara dos Deputados, no Congresso, nas Assembleias Legislativas e na Câmara Municipal. Não ficar gerindo uma entidade de iniciativa privada. A associação comercial, infelizmente, está contaminada. E nós precisamos liberar dessa tendência política partidária. Tivemos um grande exemplo com as eleições no Brasil, onde a sociedade brasileira levou o Bolsonaro à presidência. Qual foi a razão? Renovação. Chega de interferência partidária, chega de partidos tendenciosos que só pensam em si e nada para a sociedade. Assim foi o exemplo do PT.
Chapina, você me falou números aqui que me impressionaram. 40 mil sócios e agora 3.600, menos de 10%. Como reverter isso? Com serviço, com trabalho, e você, associado, que está agora sendo abordado pela situação, que agora você está sendo lembrado, que agora é o voto, precisa, você escolhe em quem vai votar. Olha bem pela chapa e olha quem é o representante do empreendedor e quem é o representante que tem uma atividade política profissional. Escolha, você tem o livre-arbítrio. Se você quer que a associação comercial acabe a curto espaço de tempo, vote na situação. Se você quer que a associação viva por mais 120 anos, 130 anos, é o Renova que vem para fazer a mudança na associação comercial. Fábio, para você ter uma ideia, nós tivemos um desvio no Diário do Comércio na ordem de 40 milhões de reais. É um inquérito que está na Justiça, correndo em segredo de justiça. Pasme, até agora não foi responsabilizado ninguém. Quando você cobra isso da entidade, você cobra da direção, eu sou vice-presidente com mais 8 companheiros que somos vice-presidentes e estamos nesta chapa do Renova, nós não tivemos esclarecimento. Nós queremos saber como saiu o dinheiro, quem assinou o cheque e quem era o presidente responsável que autorizou tudo isso. Não adianta dizer que foi um funcionário que desviou, com um funcionário que roubou. Cadê o presidente responsável, que ele também tem que ser responsabilizado? Então, além disso, nós temos um déficit anual, Fábio, de 50 milhões de reais. O dinheiro está saindo pelo ralo. O custo de folha de pagamento da associação comercial, 30 milhões de reais. A receita fixa da entidade é 20 milhões de reais ano. Como pode-se gerenciar e administrar uma empresa nesta gestão? Eu, por diversas vezes, falei em diretoria executiva, eu e o amigo Eloy, o Jean Locaro também, falamos, nós, nas nossas empresas, não admitimos fazer uma gestão desta forma. Como é que nós aqui aprovamos um orçamento deficitário? Não é possível continuarmos gerindo uma entidade deste porte com esta negligência. O Renova vem exatamente para combater tudo isso, fazer uma higienização na casa, tirar os cabides políticos que tem lá dentro, tirar as mazelas políticas e aí dar uma administração eficaz, eficiente, como se determina o empreendedorismo moderno. Chapina, são muito fortes esses fatos que você está falando, e isso tem vindo à tona, a sociedade tem sabido disso, ou a sua chapa acaba pregando aí e surpreendendo pessoas? Nós estamos mais surpreendendo porque isso é uma caixa preta dentro da associação comercial. Quando você tem a gestão comandada por um partido político, essas coisas não interessam ser divulgadas. Nós temos dificuldade dentro da casa, nas assembleias, não tem transparência. Nós tivemos aqui o ano passado, em novembro do ano passado, uma assembleia que um conselheiro fiscal, por não concordar com os pareceres dos outros 2 membros do conselho, ele foi proibido de apresentar o seu parecer individualizado. Acabou terminando na Justiça. Nós temos na Justiça um pedido de cancelamento daquela Assembleia e uma abertura das contas que está correndo na Justiça do balanço de 2017. Tudo que nós falamos aqui, Fábio, tudo que nós temos pregado é verdade pura. Não adianta os Pinóquios vir e dizer que nós estamos exagerando e estamos desesperados. É pura verdade, tem prova contábil, eu tenho as provas nas minhas mãos, como o Eloy, como o Jean Locaro, nós não estamos brincando. Então, pode vir a consequência que achar que tem que vir, que nós temos prova material de tudo. Chapina, fala um pouco também da representatividade que tem ao se formar uma chapa, porque eu acho que isso também mostra qual o tamanho do grupo que você já se apresenta, como é que está essa questão de organização da chapa, se já foi registrada, se não? A chapa foi protocolada ontem, a nossa chapa está com uma representação muito forte, então nós não viemos para brincar não, nós estamos falando sério e a nossa chapa está muito, muito representativa e é uma chapa do verdadeiro empresário da associação comercial. Não é uma chapa política, não tem políticos partidários, existem trabalhadores, geradores de emprego que querem a mudança da associação comercial. O empreendedor que nos assiste quer participar das eleições neste ano, talvez de uma forma inédita, com uma abertura inédita.
Primeiramente, quem pode votar no dia 21, a partir de que horário? Quem poderá exercer o seu voto no dia 21 são os associados da associação comercial adimplente, ou seja, em dia com as suas contribuições. E aí, querido associado, eu vou lhe pedir uma desculpa. O estatuto da associação comercial foram feitos por esses cardeais que estão no poder hoje. Então, muito difícil você enfrentar os tubarões querendo a mudança da associação comercial. Eu explico por quê. As eleições ocorrerão da seguinte forma. Em primeira chamada, no dia 21, nós temos que ter 10% da base associativa. Se nós temos 3.600 associados, nós teríamos que ter, às 9 horas do dia 21, 360 associados. Não tendo esse quórum, por isso que eu peço todo o público que está nos assistindo, que é associado da associação comercial, que quer a mudança, compareça no dia 21 e vamos liquidar essa fatura em primeira chamada. Se isto não acontecer, não der o quórum mínimo, ela irá para a segunda chamada. Mas, pasmem, não é no mesmo dia, é 4 dias depois. Quer dizer, 4 dias depois, dia 26, volta o assunto das eleições com nova convocação, aí ela será realizada com qualquer quórum. Bom, Chapina, você tem uma trajetória de liderança em entidades representativas. Você foi presidente do SESCOM São Paulo e da ESCOM, né, que são entidades aí que representam as empresas de contabilidade, dentre outros importantes membros aí desse setor produtivo. Qual foi o seu legado nessa presidência? Olha, graças a Deus, com o apoio dos nossos pares de diretoria, de conselho no SESCOM, eu fiz 2 mandatos consecutivos de forma pioneira. O SESCOM era uma entidade que, à época, tinha 60 anos, 65 anos aproximadamente, e eu fui o primeiro presidente a ser reeleito consecutivamente. Legado deixado graças ao trabalho conjunto, nunca eu falo no meu individual, porque o sucesso depende exatamente do grupo de pessoas que você tem ao lado. O primeiro legado foi a visibilidade que o SESCOM teve, que na mídia escrita, falada, e nas mobilizações que nós realizamos com a MP 232, vocês acompanharam, vocês estiveram presentes, o Fernando Mauro foi um grande líder também que nos acompanhou, e a extinção da CPMF. Foram movimentos que começaram lá pequenininho no SESCOM, liderado por mim. Nós tínhamos a Frente Brasileira do Empreendedorismo, que a secretaria era o SESCOM, isso foi uma grande inteligência. Vocês observam que a Frente do Empreendedor sumiu, o SESCOM não aparece mais, não é mais o SESCOM que lidera esse projeto. Na nossa época, quando eu presidi, o líder era o SESCOM. Um outro grande projeto, um outro grande legado, foi um prédio que nós construímos ali em frente à Estação Armênia. Quem passa hoje por lá, um prédio magnífico, desde a compra do terreno até a construção com 12 mil metros quadrados, foi construído em prazo recorde, em 1 ano e meio, com preço reduzido e qualidade de primeiríssima. O que nós fizemos? Qual foi a essência? Nós fizemos basicamente como se fosse uma licitação pública. Os fornecedores faziam as suas propostas, eu tinha 2 engenheiros que faziam auditoria das propostas técnicas, os envelopes eram abertos e fotografados na frente dos diretores e dos funcionários da entidade. Nós conseguimos realizar essa obra com acabamento de primeira, por um custo de metro quadrado na ordem de R$ 1.800 o metro quadrado, quando o mercado se falava em 6 a 7 mil reais. Então foi uma gestão com austeridade, com qualidade, com eficiência, com dinamismo. Então está lá, o prédio está lá, com a placa da inauguração está lá, foi o Chapina que fez, juntamente com seus pares. Não adianta dizer que foram outros ou que isso não... Mas já chegaram a dizer isso? Me parece que sim, desvalorizo. Fake news. Quando você trabalha muito, os invejosos e os desqualificados tentam jogar fake news no mercado. E nós precisamos implementar este modelo de gestão dentro da associação comercial, com bastante rigor, com bastante critério e austeridade, fazendo com que a associação comercial recupere a sua imagem e o seu protagonismo que ela perdeu ao longo dos anos. A sua gestão no SESCOM também foi um exemplo de congraçamento com outras entidades, né? O São Paulo foi exemplo para o Brasil de entidades dos trabalhadores da contabilidade, dos empregadores, as associações, os conselhos, enfim, todas as áreas da contabilidade congraçadas.
Eu quero que você fale qual foi o segredo desse sucesso, do diálogo, e se você pretende levar isso para a associação comercial, por exemplo, na relação com a FACESP, e aí a gente vai nessa relação. Muito bem. O segredo foi humildade, trabalho, simplicidade. Eu acredito que a grande fórmula para isso ter acontecido é que o Chapina não representava nenhuma ameaça, nenhum líder da época, porque o Chapina não tinha vínculo partidário, o Chapina até hoje não tem vinculação partidária. Eu acredito que, enquanto o sistema político for voto de cabresto, que o parlamentar ele tem que seguir a sua orientação partidária, fica um pouco complicado. Então, eu adotei essa linha de trabalhar, representar os empreendedores. E, com isso, nós tivemos grande acesso a todos os presidentes que usavam o Chapina para ser o grande articulador entre as outras entidades. Ou seja, não gerava ciúmes, porque quando você tem um presidente, líder de um partido, ou político de uma outra entidade, ou chapa, eles começam a não querer falar um com o outro, porque a bandeira a ser levantada é aquela que compromete a ideologia do partido. Então, o segredo é independência. Você tocou no ponto agora do relacionamento com a FACESP. Eu não sou candidato à presidência da FACESP. O nosso concorrente, a chapa da situação, ele quer as duas presidências. Ele quer a presidência da FACESP e a presidência da Associação Comercial, o qual nós não concordamos. A FACESP é uma federação estadual das associações comerciais que congregam 450 associação aproximadamente. Será que dentro deste ambiente de inteligência, de lideranças, não tem um líder que possa ser presidente da FACESP? Tem que ser o presidente da Associação de São Paulo. Por que razão? Então, nós estamos candidatos à presidência da Associação Comercial porque nós entendemos o seguinte: ser prefeito de São Paulo não dá para ser governador do estado de São Paulo o mesmo. E o que eles estão querendo, para não perder o mando político, para não perder o domínio dos empreendedores e fazerem deles manipulação política, eles querem as duas entidades, a FACESP e a Associação Comercial. E eu dou o exemplo vivo e claro que não precisamos ser presidente das duas, porque eu fui presidente do SESCOM, não era presidente da Fiesp, não era presidente da Associação Comercial e das 132 entidades aqui de São Paulo, e nós fizemos um movimento maravilhoso, com o SESCOM liderando, inclusive, sendo o secretário de todo o movimento. O que está errado? Por que querer a presidência das duas? Qual é o interesse? Eleitor, olhem por isso. Não vejam isso como força política, não. Isso é força de manipulação, tá? Força de manipulação de você que é um empresário, um microempreendedor individual, de você que é uma empresa do Simples Nacional, está sendo manipulado com a sua representação. Presidente, e qual então vai ser o tom da relação de uma possível gestão sua com a FACESP? De união, de integração, inclusive fazer algo que nos últimos 40 anos não foi respeitado, que é a identidade visual do sistema federativo e do sistema estadual federativo. Nós temos uma identidade visual, um símbolo que é o catavento, que quase 60%, 70% das entidades filiadas ao sistema utilizam. Pergunto aqui, por que a Associação Comercial não respeita essa identidade federativa? Eu, assumindo a presidência, quero fazer essa integração, sendo presidente da associação e não sendo presidente da FACESP. Eu quero trazer a união e o efetivo congraçamento de representatividade, começando pela imagem do catavento, fazer uma unidade só, porque nós somos tão pequenos quanto os demais. Então, a união de todos nós pequenos fará com que nós nos tornamos muito fortes. Vamos deixar esse poderio político, esse autoritarismo que está se pretendendo com o presidente, com o candidato da situação, porque ele esqueceu do respeito da marca da FACESP, da CACB, e respeitar as lideranças do Estado de São Paulo. Que venha um presidente do interior do Estado de São Paulo que assuma a FACESP, nós daremos o maior apoio, mas não queremos mais que a política fique manipulando a situação por um partido político que domina essa situação dentro da nossa entidade. Presidente, você no começo da entrevista falou dos novos tempos. Você vê
que esses novos tempos estão chegando na associação comercial, nas entidades representativas? Acha que nós vamos ter aí um arejamento dessas entidades? Não falo só da FACESP, da associação comercial, perdão. Eu vejo como é que está o seu otimismo em relação às entidades representativas. Olha, graças a Deus, nós tivemos aí uma situação que aconteceu da eleição do presidente da República com a imagem do querido Bolsonaro e traz uma esperança muito grande ao brasileiro. A mesma coisa está acontecendo com as entidades. As entidades, nos últimos 20 anos, perderam a sua representatividade porque elas começaram a ter um viés político. Algumas entidades passaram a ter, dentro do seu corpo diretivo e até os seus presidentes, candidatos a governo do Estado, candidatos a presidente, candidatos a prefeitura. Com esta libertação, com essa inovação, com esta renovação, eu vejo como higienização do sistema por um todo, e as entidades irão ficar fortalecidas, porque elas terão propostas concretas que vêm da sua base associativa, sem vínculo nenhum partidário. Hoje, o que acontece, Fábio? Uma entidade que tem por necessidade pedir uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, reduzir os custos burocráticos, a abertura de empresa, fazer com que ela simplifique, tirar tanta exigência burocrática do fisco, ela, se tiver um presidente ou uma diretoria que tem conotação política partidária, ele terá dificuldade de levar essa proposta à frente. Eu coloco o seguinte exemplo. Eu tenho aqui um partido aqui em São Paulo que domina a associação comercial, por exemplo, o PSD. Mas quem está no governo em Brasília representa um outro partido. E ele precisa levar uma proposta que não é da agrado do partido que está em Brasília. Não anda, não vai para frente. É boicotado no seu nascedouro. Você pode ver que nós não conseguimos aprovar reformas de forma nenhuma que vai ao encontro dos interesses do pequeno empreendedor, porque existe um braço de ferro de idealismo partidário que é negativo para o setor produtivo. Não sei se eu expliquei a sua pergunta. Explicou. Avançando, Chapina, uma vez eleito, ao término do seu mandato, olhando para trás, o que você quer ver? Bom, primeiro vamos fazer uma correção. Se eventualmente for eleito, não existe esse espaço. Nós seremos eleitos. Nosso grupo está muito Perfeito, forte. Está em plena campanha, esse é o tom mesmo, é natural. Nosso grupo está muito forte e eles querem efetivamente essa renovação. Perfeito. Como aconteceu no SESCOM. De tão magnífico que foi o trabalho, de tantas bases sólidas que foram deixadas, valorização às nossas distritais. Fábio, um detalhe, até junho do ano passado, a proposta do candidato da situação era encerrar 50% das distritais. Nós fomos contra isso. Eu, Gianocaro, Eloy, não deixamos isto acontecer, porque era um crime. A fonte de associativismo dentro da associação está na distrital. Agora, eles mudaram o tom da campanha, dizendo que vão incentivar a valorização. Vocês querem prova do que eu estou falando? Eu tenho atas da onde o candidato da situação trazia como programa de trabalho o encerramento das distritais. Então, como final de mandato, provavelmente, se nós estamos com 15 distritais hoje, poderemos encerrar com 30 distritais, fortalecendo a base. Instantes finais da nossa entrevista. Quero ressaltar que o espaço aqui está aberto também para a chapa de situação durante esse período eleitoral, para poder também falar a respeito das suas ideias para a associação comercial. Chapina, quero deixar agora a câmera aberta para suas considerações finais, para quando você não vai falar mais comigo diretamente, mas com o empreendedor eleitor que está nos assistindo. Fica à vontade. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Minha gratidão, a gratidão do Grupo Renova, a CSP. Você que quer ver as nossas propostas, entre no site www.renovaAcsp.com.br. Dia 21 é o momento de chegada. Você, empresário, que luta com dificuldade, que paga uma carga tributária excessiva, com uma vinculação de legislação trabalhista maluca e uma burocracia grande, olhe para quem você vai votar. Olhe bem o candidato da situação. Veja o currículo dele, veja o que ele representa. Ele é presidente do partido político, do PSD. A nossa chapa Renova é uma chapa de quem trabalha, de quem luta pelo emprego, de quem gera a riqueza desse país com dignidade e com trabalho.
nos ajude. Você que também não era associado, mas que deve ter um amigo associado, peça para ele participar, que venha para a associação, venha se associar assim que nós assumirmos, para que nós possamos juntos fazer a revolução de uma entidade centenária que já teve a sua importância, que hoje está chegando no fim de uma carreira por desmando político. Obrigado e conto com vocês. Muito obrigado pela presença, Chapina. Obrigado. E nós aqui fazemos aí votos que todos os empreendedores filiados à Associação Comercial de São Paulo participem do pleito, ajude aí nas eleições e participe das eleições da sua entidade representativa. Este programa Mídia Cidadã fica por aqui, mas eu quero convidá-lo a continuar assistindo a programação da TV Pública que distribui este conteúdo. Um forte abraço e até breve!